Ana acordou sobressaltada com o som de tiros e quando em sua mente, um resquício de pesadelos que a perseguiam desde aquela fatídica manhã de 2004, quando o oficial superior a chamou em particular e, com voz fria, anunciou sua dispensa do exército português por conduta incompatível com os valores militares. Aos 23 anos, ela havia escondido sua atração por mulheres como se fosse um segredo de Estado, mas um beijo roubado em uma festa fora do quartel, testemunhado por um colega invejoso, selou seu destino. Agora, em 2026, aos 45 anos, Ana olhava para o espelho do banheiro em sua casa modesta em Lisboa, vendo rugas que contavam histórias de uma vida construída sobre mentiras, e decidiu que era hora de confrontar o passado. Ela confessaria tudo à sua família, incluindo o fato de que seu casamento de 20 anos com Miguel era uma fachada. O dia começou como qualquer outro na agitada capital portuguesa. Ana, agora uma professora de História em uma escola secundária no bairro de Alfama, preparava o café da manhã para seus dois filhos adolescentes, Tomás de 17 anos e Maria de 15, enquanto Miguel, seu marido, um engenheiro civil, lia o jornal no celular. A rotina era confortável, mas sufocante, como um colete à prova de balas que ela nunca conseguia tirar. Bom dia, amor, disse Miguel, beijando sua bochecha distraidamente, sem notar o tremor em suas mãos ao servir o café. Ana forçou um sorriso, mas dentro dela, uma tempestade se formava. Há meses, ela vinha se encontrando secretamente com Sofia, uma artista plástica de 40 anos que conhecera em uma exposição no Chiado. Sofia, com seus olhos azuis cheios de vida e um riso que ecoava como música, representava tudo o que Ana havia reprimido: liberdade, paixão verdadeira e autenticidade. Naquela noite, após o jantar, Ana reuniu forças para iniciar a conversa. Sentados na sala de estar, com a televisão murmurando ao fundo sobre as notícias políticas, ela pigarreou. Preciso falar algo importante, começou, sua voz tremendo ligeiramente. Tomás e Maria ergueram os olhos dos celulares, curiosos, enquanto Miguel franziu a testa. Há 22 anos, fui expulsa do exército porque sou lésbica. As palavras saíram como um tiro, e quando no silêncio que se seguiu. Miguel piscou, confuso, como se não compreendesse. O quê? Isso é uma piada? Ele perguntou, rindo nervosamente. Mas Ana continuou, explicando como, após a dispensa, sentira-se perdida, pressionada pela família conservadora a se endireitar, casando-se com Miguel, um amigo de infância que sempre a admirara. Eu te amo como amigo, Miguel, mas nunca como esposa. E agora? Encontrei alguém que me faz sentir viva de verdade. A reação foi imediata e caótica. Miguel se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Você mentiu para mim por 20 anos? Para nós todos, gritou, apontando para os filhos, que olhavam chocados. Tomás, sempre o mais impulsivo, murmurou: Mãe, isso é sério? Você é gay? Maria, mais sensível, começou a chorar, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ana tentou explicar, falando sobre a pressão social na época, o medo de ser rejeitada pela sociedade portuguesa ainda conservadora, especialmente em famílias católicas como a dela. Mas as palavras pareciam vazias diante da dor que causava. Miguel saiu batendo a porta, deixando Ana sozinha com os filhos, que a questionavam sobre detalhes que ela mal conseguia articular. Naquela noite, deitada na cama vazia, Ana se perguntou se a verdade valia o preço da destruição familiar. Nos dias seguintes, a tensão se espalhou como um vírus. Miguel mal falava com ela, dormindo no sofá e evitando olhares. No trabalho, Ana se esforçava para manter a compostura, mas seus alunos notavam sua distração. Sofia, ao telefone, a incentivava: Você fez o certo, Ana. Viver na mentira é pior que qualquer confronto. Mas Ana duvidava. Sua mãe, uma viúva devota de 70 anos vivendo no Porto, ligou após ouvir rumores de Miguel. Filha, o que é isso? O diabo te possuiu? Pense nos netos. A conversa terminou em lágrimas, com a mãe ameaçando cortar relações se Ana não voltasse ao caminho certo. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava vestígios de preconceito, especialmente em círculos tradicionais. Ana se sentia isolada, questionando se sua decisão fora egoísta.
Uma tarde, enquanto caminhava pelas ruas empedradas de Lisboa, Ana encontrou Sofia em um café no bairro Alto. Sofia, com sua energia vibrante, a abraçou, mas Ana recuou ligeiramente, preocupada com olhares alheios. E se alguém nos vir, sussurrou. Sofia sorriu. E daí? Somos adultas, livres. Mas Ana sabia que não era tão simples. Seus filhos estavam sofrendo na escola, com colegas zombando de boatos sobre mãe gay. Tomás se envolveu em uma briga, defendendo-a, mas voltando para casa com um olho roxo e raiva contida. Por que você não nos contou antes, mãe? Agora tudo está arruinado, ele desabafou. Ana o abraçou, explicando as pressões internas, o medo de perdê-los, mas as palavras soavam como desculpas. O conflito se aprofundou quando Miguel propôs divórcio, mas com condições. Ele queria a custódia principal dos filhos, alegando que Ana era instável. Em uma reunião com advogados, Ana lutou, argumentando sua dedicação como mãe, mas o estigma social pesava. Em Portugal, juízes ainda veem orientação sexual como fator, alertou seu advogado. Ana se sentia atraída por um sistema que, apesar das leis progressistas, permitia preconceitos sutis. Sofia apoiava, mas sua presença só complicava as coisas. Miguel a via como outra mulher que destruíra sua família. À medida que as semanas passavam, Ana mergulhava em uma introspeção profunda. Caminhadas solitárias ao longo do Tejo a faziam refletir sobre sua juventude no exército, onde se alistara para provar força, mas acabara reprimindo sua essência. Agora, aos 45, ela questionava se a liberdade valia o isolamento. Uma noite, após uma discussão acalorada com Maria, que a acusava de egoísmo, Ana chorou sozinha, sentindo o peso das escolhas erradas acumuladas. Mas um vislumbre de esperança surgiu quando Tomás, inesperadamente, a defendeu em uma conversa familiar. Mãe, eu te amo do jeito que você é. Só dói a mentira. Aquilo a fortaleceu, mas o caminho à frente era incerto. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Ana. O processo de divórcio se arrastava nos tribunais de Lisboa, com audiências cheias de acusações veladas. Miguel, outrora afetuoso, agora a via como inimiga, exigindo pensão e visitando os filhos apenas nos fins de semana pré-determinados. Você destruiu nossa família por um capricho, ele disse em uma sessão de mediação, os olhos cheios de ressentimento. Ana, representada por uma advogada especializada em direitos LGBTQ+, contra-argumentava, destacando sua contribuição financeira e emocional ao lar. Mas internamente, ela se debatia com culpa. Será que sua atração por Sofia justificava o sofrimento imposto aos entes queridos? Sofia, por sua vez, tornava-se um pilar, mas também uma fonte de conflito. Elas se encontravam em apartamentos alugados no centro da cidade, conversando sobre arte, vida e o futuro. Sofia, que crescera em uma família liberal no Algarve, não compreendia totalmente as amarras de Ana. Por que se esconder tanto tempo? Portugal mudou, Ana. Temos orgulho gay em Lisboa todo ano. Mas Ana explicava, não é só lei, é a mente das pessoas. Minha família é de uma vila conservadora perto de Coimbra, para eles, isso é pecado. Uma noite, após um jantar romântico, Sofia propôs morarem juntas, mas Ana hesitou, temendo o impacto nos filhos. Eles precisam de tempo, respondeu, sentindo o coração dividido. Na escola, Ana enfrentava olhares curiosos de colegas. Uma professora amiga, Rita, a apoiou. Você é corajosa, Ana. Muitas vivem assim, em silêncio. Mas outros murmuravam e um pai de aluno reclamou à direção, alegando que uma lésbica declarada não era modelo adequado. A diretora, progressista, defendeu-a, mas o incidente abalou Ana, revivendo memórias da expulsão militar. Ela se lembrava do oficial, o exército não tolera desvios. Agora, a sociedade civil parecia coar o mesmo julgamento sutil. A pressão familiar intensificou-se quando sua mãe veio de Porto para uma visita forçada. Sentadas na cozinha, com o cheiro de bacalhau no ar, a idosa implorou, volte para Miguel, pelo amor de Deus. Pense na eternidade. Ana, com lágrimas nos olhos, rebateu, mãe, eu vivi uma mentira por vocês. Agora quero ser eu mesma.
A discussão terminou com a mãe partindo cedo, deixando um rosário como lembrete. Ana se sentiu abandonada, questionando se a autenticidade valia o preço da solidão. Enquanto isso, os filhos navegavam suas próprias turbulências. Maria, sensível e artística, começou a se aproximar de Sofia, convidando-a para um café. "Você faz minha mãe feliz, né?", perguntou a garota, com curiosidade genuína. Sofia sorriu. "Sim, e espero que possamos ser amigas." Mas Tomás lutava mais, influenciado por amigos conservadores que zombavam de famílias quebradas. Em uma briga escolar, ele defendeu Ana novamente, mas voltou para casa questionando: "Mãe, e se eu for como você?" "Isso é genético?" Ana o tranquilizou, explicando que orientação é parte da identidade, não falha, mas o medo no olhar dele a feriu profundamente. Um ponto de virada veio durante o orgulho LGBTQ+, em Lisboa. Sofia convenceu Ana a ir e lá, entre bandeiras arco-íris e multidões alegres, Ana sentiu um sopro de liberdade. Mas ao voltar para casa, encontrou Miguel esperando com papéis do divórcio assinados. Ele aceitava custódia compartilhada, mas com uma condição: Ana não expor os filhos a Sofia publicamente. "Por eles", disse ele, com tom conciliador, mas Ana viu manipulação. Ela assinou, mas internamente revoltada, sentindo que ainda era prisioneira de expectativas sociais. A tensão culminou em uma reunião familiar ampliada, com tios e primos. Acusações voaram. "Você envergonha a família", gritou um tio. Ana, erguendo a voz pela primeira vez, defendeu-se: "Envergonho por amar? Ou por não mentir mais?" O silêncio que se seguiu foi pesado, mas uma prima jovem a apoiou em particular: "Tia, você me inspira." Aquilo plantou uma semente de esperança, mas o custo era alto: relações rompidas, noites insones e uma luta constante contra a dúvida interna. Sofia, sentindo a pressão, questionou o relacionamento: "Ana, se isso te machuca tanto, talvez devamos parar." Mas Ana, em um momento de clareza, respondeu: "Não, você é a minha verdade." Elas decidiram prosseguir devagar, priorizando a cura familiar. Ana começou terapia, explorando traumas do passado militar e pressões sociais, descobrindo que sua decisão, embora dolorosa, era um ato de coragem. Com o divórcio finalizado, Ana se mudou para um pequeno apartamento no Chiado, um bairro boêmio que ecoava sua nova liberdade. Mas a transição foi árdua. Acordar sozinha, sem o barulho dos filhos, a fazia questionar tudo. "Foi isso que eu quis?", pensou, olhando para o tejo da janela. Sofia visitava frequentemente, trazendo flores e otimismo, mas Ana lutava com culpa residual. "E se eu tivesse ficado calada? Os meninos estariam bem." Sofia abraçava, "Mas você não estaria." No trabalho, um novo desafio surgiu: uma promoção para coordenadora pedagógica, mas com rumores afetando sua reputação. Durante uma reunião, um colega conservador insinuou, com sua situação pessoal, "É apropriado?" Ana, canalizando força interna, rebateu: "Minha vida privada não afeta minha competência." A diretora apoiou, mas o incidente destacou o preconceito latente na educação portuguesa, onde, apesar de leis antidiscriminação, atitudes mudavam devagar. Os filhos alternavam semanas entre pais. Com Ana, as conversas eram profundas, mas tensas. Maria compartilhava desenhos inspirados em Sofia: "Ela é legal, mãe." Tomás, porém, resistia, influenciado por Miguel, que sutilmente criticava Ana. Em uma visita, Tomás explodiu: "Pai diz que você nos abandonou por ela." Ana explicou pacientemente: "Não abandonei ninguém. Escolhi a honestidade." Aos poucos, Tomás amolecia, especialmente após pesquisar sobre direitos LGBTQ+, na escola. A família estendida permanecia dividida. Uma prima organizou um almoço de reconciliação, mas a mãe de Ana boicotou: "Enquanto ela viver no pecado, não vou." Ana sentiu o golpe, relembrando domingos familiares cheios de risos. Agora, isolada, ela se voltava para a comunidade LGBTQ+, participando de grupos de apoio em Lisboa. Lá, ouvia histórias semelhantes: mulheres que esconderam identidades por décadas, pagando com saúde mental. "Você não está sozinha", disse uma facilitadora.
Sofia enfrentava seus próprios demónios. Como artista, sua carreira dependia de exposições e rumores sobre o relacionamento com uma mulher casada afetavam vendas. Alguns clientes conservadores cancelaram, confidenciou a Ana. Isso fez questionar: vale a pena? Ana, sentindo responsabilidade, sugeriu pausar, mas Sofia recusou: não, isso nos fortalece. Juntas, elas enfrentaram uma exposição onde Sofia exibiu pinturas inspiradas em sua história, abstratas, mas evocando luta e amor. Críticas mistas vieram, mas uma resenha positiva no público elogiou a autenticidade emocional. Um confronto dramático ocorreu quando Miguel descobriu que Sofia passara uma noite com os filhos em casa de Ana. Furioso, ele ligou: você prometeu não expô-los. Ana defendeu: eles convidaram ela para jantar. É família agora. A discussão escalou para o tribunal, onde um juiz, sensível, manteve a custódia compartilhada, mas advertiu sobre cooperação. Miguel, derrotado, começou a refletir, admitindo em particular: eu te amava, Ana. Dói ver você feliz sem mim. Internamente, Ana debatia escolhas morais. Era certo priorizar-se mesmo após anos de sacrifício? Terapia ajudava, revelando padrões de autossabotagem enraizados na expulsão militar. Você se puniu por ser quem é, disse o terapeuta. Ana começou a escrever um diário, documentando jornadas emocionais, o que a levou a considerar um livro sobre experiências lésbicas em Portugal conservador. A alta tensão veio durante as festas de Natal. Ana convidou todos para uma ceia neutra, mas apenas os filhos e Sofia compareceram. Miguel declinou e a mãe enviou uma carta dura: reze por perdão. Ana, ferida, mas resiliente, criou novas tradições: trocar presentes com Sofia, rindo de memórias. Maria sussurrou: estou orgulhosa de você, mãe. Aquilo aqueceu seu coração, mas o vazio familiar persistia. À medida que o ano novo se aproximava, Ana se via em um limbo emocional. Sua relação com Sofia aprofundava, com planos de viagem para o Porto, mas fantasmas do passado assombravam. Uma carta anônima chegou ao trabalho: sapatão não ensina meus filhos. Chocada, Ana reportou à polícia, mas a investigação estagnou, destacando lacunas na proteção contra o ódio. Portugal é progressista no papel, mas não nas ruas, desabafou com Sofia. Os filhos amadureciam no caos. Tomás, inspirado por Ana, juntou-se a um clube LGBTQ+, na escola, defendendo amigos. Você me ensinou coragem, mãe, disse ele. Maria, por outro lado, lutava com identidade, questionando sua própria orientação. Ana a guiou com empatia: seja quem for, eu te amo. Mas Miguel interferia, levando-os a missas extras, o que gerava atrito. Um betrayal veio de uma amiga de longa data, Carla, que espalhou fofocas na vizinhança. Eu só queria ajudar Miguel, justificou quando confrontada. Ana, traída, cortou laços: amizade não é condicional. Isso a isolou mais, mas fortaleceu laços com Sofia, que propôs casamento. Vamos oficializar nossa união. Ana hesitou, temendo reação familiar, mas aceitou, marcando uma cerimônia discreta. A preparação trouxe alegria misturada à ansiedade. Compras em lojas do bairro Alto, risos sobre vestidos, mas chamadas da mãe ignoradas. No dia, apenas amigos próximos e filhos compareceram. Tomás levou Ana ao altar, sussurrando: feliz por você. A cerimônia, no cartório de Lisboa, foi simples, mas profunda. Votos trocados: prometo te amar na luz e na sombra, disse Sofia. Ana chorou, sentindo liberação. Pós-casamento, o backlash veio. A mãe, informada por um primo, deserdou Ana: você está morta para mim. O golpe foi devastador, levando Ana a uma depressão temporária. Sofia a apoiou, mas questionava: e se formos para longe? Ana recusou: minha vida é aqui. Terapia intensificou, ajudando-a a processar perda como preço da autenticidade. Miguel, surpreendentemente, evoluiu. Em uma conversa sobre os filhos, admitiu: eu errei em julgar. Seja feliz. Uma trégua surgiu, com jantares familiares neutros.
Mas tensões sociais persistiam. Em um evento escolar, pais cochichavam sobre a professora casada com mulher. Ana ignorou, focando em aulas sobre direitos humanos. Uma awakening veio quando Ana falou em um painel sobre discriminação militar. Compartilhando sua história, inspirou outros. Esconder-se custa a alma. Aplausos a energizaram, levando a contatos com ativistas. Sofia, orgulhosa, pintou um retrato delas, símbolo de resiliência. Com o tempo, Ana encontrou o equilíbrio precário. Sua carreira floresceu, com a promoção conquistada apesar de obstáculos. Em casa, com Sofia, construíam uma vida, jantares com filhos, viagens ao Alentejo. Mas cicatrizes permaneciam. Noites de insomnia, questionando, valeu o preço? Os filhos prosperavam, Tomás na universidade, Maria em artes. Miguel encontrou nova parceira e uma amizade civil surgiu. A reconciliação familiar veio parcial. Uma ligação da mãe, sinto sua falta, mas não aprovo. Ana respondeu, amo você, mas sou quem sou. Visitas esporádicas começaram, com tópicos evitados. Sociedade portuguesa, em evolução, oferecia esperança, mais visibilidade LGBTQ+, na mídia. Ana refletia sobre a jornada, da expulsão à liberdade, passando por dor e growth. Cada escolha tem custo, pensou. Sofia completava, provando que amor autêntico cura. Mas, no final, foi certo priorizar a si mesma após anos de sacrifício, ou o egoísmo destruiu mais do que construiu?